processo para ele, o cara peitou o Estado. Não, mas não foi por isso que ele tomou processo, não. O que eu lembro tinha sido isso, mas se não foi, tudo bem. Ele xingou um juiz petista lá e uma deputada petista chamada Cidinha Campos. Eu acho que teve essa questão também da religião igual droga. Não, ele fez um vídeo, ele não, realmente... mas tudo bem, se não foi, não tem problema não. Eu só queria chegar num ponto que é o seguinte. O anarcapitalismo, ele prega o fim da coerção, né? Tem acho que é PNA, né? Princípio da não agressão, né? Depende da vertente. Eu, por exemplo, não sou a favor do fim da coerção. Então, aí tem o PNA, mas os ANCAP, pelo que eu sei da origem do movimento, os ANCAP raiz, tem essa questão do princípio da não agressão, do fim do Estado, tudo seria questões privadas, etc, né? Só que quando a gente pega, por exemplo, a Bíblia, a Igreja Católica, a gente vê que eles são extremamente coercitivos, né? Que eles são para dominar as pessoas e não dar liberdade. Ele não quer saber de PNA, ele quer saber de atacar a igreja, vai. Só um minutinho. Esse aqui é uma bula papal do Nicolau V, que ele fez, chamada Dum Diversas, e também tem a Romanus Pontifex, que autoriza você chegar e invadir as terras estrangeiras, né? As terras do chamado Novo Mundo para esses cristãos, né? Muitos deles templários. E eles invadiam, dominavam e escravizavam as pessoas, como está dizendo aqui, ó. Olha o que tem no conteúdo, ó. Nós vos concedemos reis da Espanha e de Portugal, por este presente documento, com a vossa autoridade apostólica, plena e livre permissão para invadir, procurar, capturar e subjugar os sarracenos, os pagãos e quaisquer os outros descrentes inimigos de Cristo, onde quer que estejam, bem como seus reinos, ducados, condados, principados e outras propriedades, e reduzir as suas pessoas à servidão perpétua. Aí a gente chega na Bíblia, né? Na Bíblia, tanto na Hebraica quanto no Novo Testamento, e a gente vê, por exemplo, aqui, ó, Deuteronômio 20, 10, 11. Quanto te aproximares de uma cidade para combatê-la, apregoar-lhes a paz. Será que se ela te responder com paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário, você terá que pagar imposto, mas o ANCAP fala que o imposto é roubo. Pelo que eu entendo, assim, eu não entendo muito, mas pelo que eu entendo o imposto seria roubo. Aí Deus está mandando pagar imposto. E te servirá, ou seja, escravidão, servidão, né? Aí a gente chega, por exemplo, no Novo Testamento, Jesus fala, ele fala assim, ó, dê a César o que é de César, quando pergunta se deveria pagar imposto. E ele usa um termo ali no grego, que é o apódote, e está no imperativo, é pague. Tanto que o Paulo, em Romanos 13, ele vai falar para você se sujeitar a toda a autoridade, né, todo o governo. Que se você não se sujeitar àquele governo, tudo bem, a espada cair sobre você, porque você está errado em não se sujeitar àquele governo. Mas o interessante é que ele fala que você deve pagar impostos e tributos e usa essa mesma palavra, que é apódote, também no imperativo. Aí você vai para o pai Justino de Roma, e o pai Justino de Roma está falando que quando Jesus ele ensinou sobre pagar impostos a César, era para que se submetessem mesmo ao Império Romano, né? Eles poderiam adorar a Deus e se submeter ao Império Romano. Nesse sentido, aqui vem a dúvida sincera. Como é que você faz para não ter um duplo pensar? Duplo pensar, para você que não tá ligado, que está assistindo a gente aqui, é como se fossem dois pensamentos a qual você defende, só que são contraditórios um ao outro. Nesse sentido, como que você concilia isso? Uma religião, uma igreja, uma Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que falam sobre escravidão, escravos sejam submissos aos seus senhores, né? Não somente aos bons, mas também aos maus. Entre lá, façam com que eles paguem tributo, façam com que eles te sirvam. Deus mesmo manda várias vezes assim, até a punição de Noé também manda lá o Canaã servir os irmãos. Como se concilia um pensamento anarcocapitalista de liberdade total, de ausência de Estado, em relação a uma Bíblia, uma teologia que fala de coerção? Deus manda, por exemplo, chegar numa cidade, matar todos os bebês, todos os animais, matar todo mundo, e quando não mata, prender e fazer servir. Ensina até vender a própria filha como escrava, né? Em Êxodo 21, ensina você a como ter escravos, como comprar pessoas. E tudo bem você matá-la se ela sobreviver um dia ou dois porque é seu dinheiro. Como conciliar anarcocapitalismo, que é uma filosofia libertária e não coercitiva por causa do princípio da não agressão, com esses conceitos bíblicos que são coercitivos e que fazem com que se pague impostos, né? Eu acho meio contraditório. Deixa eu só colocar uma ponta aqui, Miranda. Cogos, eu vou deixar assim, só para a gente seguir no debate.
Se você quiser responder sobre isso, que ele te perguntou, se achar que é legal e se você quiser colocar, você pode colocar sobre isso. Senão a gente vai continuar ditando um tema que é não proposital aqui para nenhum dos dois. E no final a gente deixa esse tempo aí, igual eu falei para vocês se degladiar aí, você pode perguntar isso para ele novamente. Mas aí, Só pô, vai ter que só porque- vai perder o raciocínio todo que foi construído, pô. Deixa ele... Então, se ele tiver Se ele vontade quiser. pra... Mas você entendeu o porquê Porque às disso, vezes se Miranda? não quiser, não foi combinado, né? Porque disso? Porque aí você meio que você puxa o debate para uma área que você quer. Beleza. Mas não seria, eu Não, acho é que não só essa ficaria tão dúvida justo. mesmo, aí depois a gente encerra aqui. dúvida Eu nem mesmo, vou né, replicar, nem vou replicar isso aqui, é de coração, nem entendo de política, nem vou É, debater mas poderia ser uma política. boa pra replicar, assim. Isso é porque o fácil, Paulo deixa eu gosta. replicar esse cara. Você já me viu fugir de pergunta? Nunca. Não. Então, nem vai ver, Então, pô. Então vou deixar Você é aqui guerreiro, como, irmão. Você é guerreiro. como um tempo, então. Aqui é tá? Deus Vult, cara. Aqui Você é templário. representa. Tio é dos nossos. Tio é ponta firme. Pô, Então, já que, Vamos lá, então. já que ele tomou esse tempo para fazer uma falsa pergunta, que era um ataque blasfemo contra a Santa Mãe Igreja, travestido de pergunta e de falso interesse pelo anarcocapitalismo, eu vou responder porque ele não entende nem de filosofia, nem de fé católica e nem de anarcocapitalismo. Porque eu vou... Você tá marcando meu tempo? pode ser? Não, Porque pode aí você deixar for... livre, pode Vai deixar deixar livre. livrão, então? Deixa Deixa livre. livre. Eu quero Mas- de coração mesmo. Como eu entendeu? gosto de ordem... Boa, eu sou- eu quero escutar. Mas tá? depois, como Então, eu gosto de beleza. ordem, Essa não tá- eu sou aristotélico tomista, eu gosto de ordem. Então depois a gente pode fazer depois vocês dois proporem um novo tema e nós fazemos também 15-15, né? Tá, Dessa tá, vez tá. com ele começando, porque eu comecei primeiro. Isso. Exatamente. Aí fica justo isso daí. Mania de imitar o Bolsonaro o tempo inteiro. Agora, vamos lá então. O anarcocapitalismo ele tem várias vertentes. Assim como você vai ver várias vertentes do marxismo, várias vertentes do conservadorismo. Então o anarcocapitalismo ele tem as vertentes mais bunda mole, mais teenager, utópicas, e as vertentes mais pé no chão. O meu anarcocapitalismo é uma vertente mais pé no chão. O anarcocapitalismo ele não substitui a moral cristã, pelo contrário, ele se submete a uma moral maior, a uma moral cristã. O anarcocapitalismo, a definição que eu dou para ele é livre adesão a sistemas jurídicos. Então eu vou ter uma livre concorrência de sistemas jurídicos, as pessoas são livres para aderir a eles, só que quando elas cometem violações do direito natural, como os bandidos, elas vão chegar num ponto em que elas vão perder o direito de não sofrer coerção. Então, eu tenho o direito de me submeter a um determinado sistema de prover justiça. Só que uma vez que eu violo o direito natural, violo os contratos, eu estou sujeito a ser coagido por esse sistema de justiça. Então, o anarcocapitalismo é isso. Ele não exclui a coerção, ele não exclui a agressão. Numa sociedade anarcocapitalista existiria polícia, exército, tribunal, tudo isso bonitinho. A diferença é que eles não seriam um monopólio coercitivo. As pessoas seriam livres para se rearranjarem. Só que elas vão se rearranjar dentro de certos parâmetros. Existe uma moral absoluta que não pode ser violada. E aí, como o professor Olavo de Carvalho falava, Quem? grande professor, doutor, filósofo, teólogo, psicólogo, antropólogo, Olavo de Carvalho, além do mito, o homem, ele dizia o seguinte: o homem sempre vai tender a uma governança universal. Ou vai ser demoníaca, como é a ONU, ou vai ser aquela instituição que é uma sociedade perfeita, criada por Deus para ser a sociedade universal, que é a Igreja Católica. Certo? Então, no anarcocapitalismo, nós temos a ideia de que existe uma moral absoluta. E quem é a mestra de assuntos de fé e de moral é a Igreja Católica. Agora, a Igreja Católica ela permite que vocês discutam aí a política temporal. Você quer fazer uma monarquia, você quer fazer uma república, a Igreja Católica não vai se meter nisso. Desde que vocês obedeçam princípios morais. Então você pode ter uma monarquia, uma república, um anarcocapitalismo, por exemplo, desde que vocês não abortem. Desde que vocês não blasfemem. Né? Não cometam sacrilégio. Desde que vocês não assassinem pessoas inocentes. Desde que vocês tenham o devido processo da lei. Né? Não saiam matando e prendendo pessoas arbitrariamente, que nem certas pessoas carecas por aí. Né? Não quero sair daqui de camburão, seu Rocha. Então, o anarcocapitalismo é isso. É livre concorrência Mas de sistemas Paulo, jurídicos. só posso um detalhezinho rapidinho? Cara, aqui na página 34 da Apologética de Justino Marte, do segundo século, olha o que ele vai falar aqui sobre impostos e tributos, ó. Eu não cheguei nos tributos ainda? Então, quanto a tributos e contribuições, procuramos pagá-los antes de todos aqueles que estabeleceis para isso em todos os lugares, assim como fomos ensinados por Cristo. Porque naquele tempo alguns se aproximaram dele para perguntar se deveria pagar tributo a César. Ele respondeu: dizei-me que imagem tem na moeda. Eles responderam: a César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, nós somente a Deus adoramos, mas em tudo ou mais nós servimos a vós com gosto.
confessando que sois imperadores e governantes dos homens e rogando que junto com o poder imperial. Tá? Aí, nesse sentido, como que fica essa questão do imposto é roubo? Não, isso é uma dúvida sincera. Vou chegar lá. Não é, tipo assim, eu não tô fazendo pra te atacar ou atacar a igreja. É sincera mesmo. Eu vou chegar lá. Então, quando nós falamos em anarcocapitalismo, nós falamos na livre concorrência de sistemas jurídicos, nós não estamos falando na livre concorrência de sistemas morais. Porque existe uma diferença entre prestar um serviço de justiça e vender parâmetros distorcidos de justiça. Então, pode haver concorrência entre juízes, entre certas práticas do direito processual, por exemplo. Mas você não pode ter concorrência entre sociedades onde se pode abortar e onde não se pode abortar. Porque o aborto é uma violação hedionda do direito natural, ela tem que ser proibida em todos os lugares, e a concorrência vai ser, por exemplo, em qual sociedade melhor funciona para combater os abortistas, mas ao mesmo tempo evita que uma pessoa seja injustamente acusada de aborto e condenada. Isso é o anarcocapitalismo. Aí, vamos lá. Isso não exclui a existência, como eu disse, de exércitos, polícia, tribunal, nem mesmo de governos. Porque as pessoas podem, voluntariamente, querer se submeter a um governante. E não tem problema nenhum com isso. Quando Francisco Soares, que foi um grande teólogo medieval, escreve sobre como seria a política do Jardim do Éden caso Adão e Eva não tivessem pecado, ele falaria: o homem não teria pecado, então não haveria bandido, né? Não haveria petista. Mas isso não significa que não haveria governos, hierarquias, reis, imperadores, prefeitos, vereadores. Por quê? Porque são formas de organização social que podem ter os seus méritos, desde que elas não violem o direito natural. Então o anarcocapitalismo não é outra coisa senão submeter esse tipo de arranjo social, que são os governos, a uma lei moral. E nada mais justo, porque as governanças na Terra, as autoridades justamente constituídas, como fala São Paulo na Carta aos Romanos, elas são um reflexo do poder e da autoridade de Deus. Deus é um governante, ele governa o universo, ele é um monarca, ele tem autoridade. Então esses anarcocapitalistas ideológicos, libertim, cabeça de melão, quando eles falam que todo governo é errado, eles estariam sendo ateus ou rebeldes, porque eles vão dizer então que o governo de Deus no universo é errado. E não é. Só que como na Idade Média existia uma estrutura muito bem definida de hierarquia entre os próprios governantes, daí vem os títulos nobiliárquicos. Então você tinha o imperador, o rei, o duque, o marquês, o conde, o visconde, o barão, etc. O que é isso senão uma hierarquia? Um se submete ao outro. Ou seja, todos os governantes das terras, César, qualquer imperador, eles têm que estar sujeitos à lei moral de Deus, senão eles são rebeldes. Senão eles são separatistas em relação a Deus. O anarcocapitalismo é só sobre isso. Você não pode ser um governante que cria as suas próprias leis à revelia da obediência da lei divina. Então o anarcocapitalismo ele é muito mais favorável a uma sociedade católica com governantes católicos do que qualquer outro sistema. Porque não poderia ter um César que desobedeça a Deus. E é isso que Jesus fala quando ele fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Qual era o problema ali? O problema ali é que os fariseus queriam colocar uma armadilha para Cristo. Se Cristo falasse: não é para pagar imposto nenhum, imposto é roubo, o Daniel Fraga tem razão. Se Cristo falasse isso, os romanos pegariam Cristo ali. Porque ele estaria incitando a sua negação. Agora, se ele falasse: não, paguem todos os impostos bonitinhos para Roma. Roma que manda, vocês obedecem. Certamente ele iria angariar o ódio de todos os judeus ali. Porque os judeus estavam esperando um Messias que os libertasse do jugo romano. Então, Cristo dá a resposta que somente um homem-deus, com uma inteligência muito mais avançada que a nossa, poderia dar. Ele fala: olha, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. De quem que é a efígie que está nessa moeda? É de César, né? Então, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. O que Jesus faz nessa hora? Ele coloca César no seu devido lugar. Ele fala: César não é melhor que ninguém de vocês. César é só mais um sujeito que tem que se submeter à ordem de Deus. Ele deixa de ser uma fonte de uma moralidade própria. Ele passa a ser uma pessoa como outra qualquer. Claro que as pessoas têm diferentes habilidades, diferentes talentos, diferentes graus de dignidade na sua conduta. Então, é claro, é possível que numa sociedade livre surjam imperadores e servos. Desde que isso seja dentro da lei natural, dentro da adesão voluntária, né? Agora, é claro, é possível que um governante emita moedas com a sua efígie. E essa moeda vai ser dele. No momento em que ele troca essa moeda por um bem e serviço, essa moeda passa a ser do outro. Isso é lei natural. E o César não está acima dessa lei natural. Então, quando ele fala de quem é essa moeda que é de César, o que ele está falando? É uma riqueza material que pertence ao mundo material.
A nossa riqueza é muito maior que essa. São os bens espirituais acumulados na eternidade. Agora, não existe um hiato entre as duas coisas, porque o Criador da eternidade também é o Criador do mundo temporal. Então, pela lei natural, pela lei eterna, se eu pego a minha moeda que eu emiti e troco com o Tchorró por esse monster, agora a moeda que eu emiti é do Tchorró, não é minha mais. Senão é roubo. Então Cristo, ele conseguiu evitar a armadilha e ele disse, todo mundo está sujeito à lei natural. Agora, se você fez um acordo com César, você não pode dar o calote no César se você fez um acordo com ele. Ah, mas ele é um imperador, ele é safado. Você fez um acordo com ele, você vai ter que pagar. Então é isso. Nós temos, por exemplo, em Mateus 17, quando Jesus fala, né, que os viajantes chegam e não têm dinheiro para pagar. E ele fala, bom, eles não precisariam pagar, mas nós vamos pagar para eles. Você vai lá, pega um peixe, tira o estáter, a moedinha de dentro do peixe, que eu pago. O que Jesus está demonstrando aqui? A honestidade de quem dá o exemplo de pagar e honrar os seus contratos. Então, quando São Justino Mártir fala sobre pagar com gosto, ele está falando, vamos pagar o que nós devemos. E se nós devemos alguma coisa a um governante, vamos pagar ao governante. Se eu concordei em me submeter a um rei, como São Luís IX, eu assinei um pacto de vassalagem com ele, eu sou vassalo dele, e ele me convoca para as cruzadas, eu vou com gosto para as cruzadas. E se ele fala, olha, nós concordamos que você ia pagar um certo tributo aqui para financiar o exército para as cruzadas? Ah, é para financiar o exército para as cruzadas? Selva, tá aqui o seu tributo, vamos para cima desses filha da mãe aí. Então, sim, pague o que você deve, pague as justas autoridades, se submeta às justas autoridades, assim como um filho se submete ao pai, ou um patrão se submete ao patrão, um empregado se submete ao patrão, e o soldado presta continência para o sargento. O universo é hierárquico. O anarcocapitalismo não nega nisso. O que não pode acontecer são as más hierarquias, as falsas autoridades constituídas não na justiça de Deus, mas em injustiça. Então, o termo que se usa lá, quando se fala sobre pagar tributos nas cartas aos romanos, é foros. O foros poderia ser uma taxa de condomínio. Uma taxa de condomínio é um foros. Você pode dar calote no seu condomínio? Isso não é cristão. Da mesma forma, se você concordou em pagar um serviço de justiça, defesa e segurança para o seu governante, você vai ter que pagar. O que não pode acontecer? Por que imposto é roubo? Que é a frase dos anarcocapitalistas, que eu concordo, eu sou um anarcocapitalista. No caso, tipo assim, quando Paulo fala se submeta às autoridades e pague os tributos, impostos, aquilo ali estaria certo. Tá certo. Se eu estivesse aqui como vassalo de Santa Jadviga e ela falasse, Cogos, preciso de dinheiro para as cruzadas, eu ia falar, selva, Deus vult, ia pagar o tributo com gosto. Agora, vem o Taxade e inventa tributo da bunda, destruindo a economia. Então, mas é isso que eu fiquei com dúvida, porque segundo o que Paulo falou, toda autoridade está sujeita e é constituída por Deus. Então, o Taxade, ele não estaria sendo constituído por Deus. E o fato dele te cobrar imposto... Eu não sou contra aumento de imposto não, tá? Eu acho que isso aí eles estão roubando pra cacete, essa loucura aí. Mas é só pra entender o raciocínio. Então, quando ele fala que toda autoridade está sujeita por Deus, e ele fala assim, ó, apódote, paga, imperativo, seja submisso à autoridade, e se você não for submisso, vai entrar na espada. Isso não é uma forma de coerção e também de obrigar a pessoa a pagar imposto? Ué, o que acontece se você for numa balada e não quiser pagar? Vem um cara do tamanho do Tchorró, fala, você vai pagar. Então, coerção, você pode pagar por bem ou por mal. Não é coerção? Mas você acha que é injusto? Não é coerção? É. Então... Mas eu não sou contra a coerção. E o anarcocapitalista, que ele acha que o imposto é roubo, aí tem o princípio da não agressão, não entra em conflito? Não, porque você está confundindo anarcocapitalismo com pacifismo. Nós não somos pacifistas. Eu, inclusive, concordo e assino embaixo do que falou o grande e saudoso delegado Sivuca. Posso falar, Tchorró? Claro, fica bom. Bandido bom é bandido morto, enterrado em pé, para não ocupar espaço na vala, pô. Jesus morreu, né? Jesus era considerado bandido, né? Considerado não é porque ele era bandido. Ele era falsamente acusado. Então, ele foi acusado de blasfêmia. Por exemplo, falar que é Deus, mas ele é Deus. O filho do mito foi acusado de rachadinha, não é isso? Aí, se ele fosse condenado, ele seria um bandido. Ele seria bom morto? Você não tem senso de proporção? Quer dizer que você acha que eu furtar um monstro da geladeira do Tchorró eu tenho que ser fuzilado? Ué, você tá comparando isso com estupro? Que a menina que não é virgem no dia do casamento tem que ser apedrejada até a morte, então também cadê a proporcionalidade aí? Aí você tá cometendo um erro muito grave. Você tá lendo o Antigo Testamento de uma forma completamente esquizofrênica e isolada. Mas eu já vou chegar nesse ponto. Eu vou refutar tudo que você fala de Antigo Testamento de uma vez só, com duas frases. Mas antes disso, no Antigo Testamento você tinha pena de morte para 16 crimes.
sendo que um era passável de pano. Agora, o Antigo Testamento ele foi levado à plenitude com a lei da caridade em Cristo. Só que isso não exclui a pena de morte para crimes que ameaçam a ordem de justiça. Então, se no Antigo Testamento você tinha uma disciplina que nos leva à comunhão com Cristo, isso está escrito em Gálatas, né? Você tinha no Antigo Testamento... Gálatas 3, se não me engano, né? Na lei do Antigo Testamento, você tinha uma disciplina que nos leva à comunhão com a promessa dos descendentes de Abraão. Então ali era um período de pedagogia. Em Gálatas fala que o Antigo Testamento era um período de pedagogia. Mas apedrejar a menina que não é virgem no casamento leva à comunhão com Cristo como? Porque no Antigo Testamento... Eu não tô... Hoje isso seria uma coisa hedionda, absurda, terrível. E naquela época não era? Aí no Antigo Testamento existia uma necessidade de Deus de preservar o povo judeu contra qualquer tipo de esfacelamento, de desordem, de perda da união. Então, eles preservavam muito a ideia da menina casar virgem, né? Para não ter o quê? Famílias desestruturadas. Como a dos patriarcas, que eles tinham mais de uma esposa. Não, aí olha a confuseba que você está fazendo, O cara. próprio Salomão tinha 1000 mulheres, né? 700 por 300 concubinas. O Davi, ele pegou Betseba, que era casada, teve um filho, né? Que ele mandou Urias ser morto. Por que ele não foi morto por Deus? Porque São Bernardo de Claraval explica muito bem isso. Eu prefiro fazer a exegese de um doutor da igreja, como São Bernardo, do que a sua, que nem cristão é. Então, São Bernardo de Claraval fala, houve um período da humanidade onde as pessoas viviam muito pouco e eram em número reduzido. Então, Deus abriu uma exceção para a poligamia. Por que isso? Porque Santo Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, o casamento, né, ele tem duas funções. A primordial é a procriativa e a segunda é a estrutura familiar afetiva. Só que a função primeira, ela tem precedência sobre a função segunda. Então, no momento em que precisava reproduzir para evitar o colapso da sociedade, Deus falou, vou sacrificar aqui temporariamente a função segunda, que é a afeição na fidelidade de só um homem com só uma mulher, para dar um bust aqui na função procriativa. Por que Deus fez isso? Mas a Betseba não poderia ter procriado com o marido dela, Urias, ao invés de procriar com o Davi, que matou Urias para ficar com ela e depois ele mata o filho Sim, mas quando ele dela? mata Urias é um pecado que ele teve que se arrepender. Concorda comigo? Mas por que o filho Ele foi pediu punido? perdão por ter mandado Urias lá para Deus matou o bebê e não Davi, por quê? Na lei não era para matar o Davi e a Betseba? Sim, mas aí você e por que ele matou o bebê e não o Davi e a Betseba? Porque, mais uma vez, Catecismo de Trento,